Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Mendonça. Aqui do meu lado está a doutora Cíntia Pontélio. Ela é membro da nossa equipe, é nossa especialista em implante periodontista há mais de 15 anos, formada há mais de 25. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre implantes. Na verdade, a gente vai fazer uma série falando de implante unitário, falando de overdenture, falando de protocolo, esclarecendo várias dúvidas. Então, para quem já sabe, ok. Quem não sabe, compartilha aí, porque tem muita gente que às vezes tem dúvida. Inclusive pensando que às vezes o implante é uma coisa inacessível, coisa que não é hoje em dia. Então, hoje a gente vai falar sobre implante unitário. A grande dúvida das pessoas que chegam na clínica é, às vezes o paciente chega com uma peça com um pino metálico perdidos e ele acha que ele tem um implante, mas isso não é implante, tá? Então a minha pergunta para a doutora Cíntia, em nome das pessoas que têm dúvida em relação a isso é: doutora Cíntia, o que é o implante unitário? O que é? Quando a gente vai fazer um orçamento, o implantodontista fala assim: olha, essa é a fase cirúrgica, essa é a fase protética. O que é? Bom, olá. Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer estar tendo esse espaço aqui para falar de um assunto que gosto tanto e estar tendo a oportunidade de desmistificar um pouco essa crença de que o implante é muito doloroso ou inacessível por questões financeiras e tal. Bom, o implante unitário, vamos falar do implante unitário. O implante unitário, ele é feito em substituição a um único dente, que pode ter sido perdido em uma circunstância de cárie ou de doença periodontal, que é aquela doença que acomete o osso ao redor do dente, levando esse dente a um quadro de mobilidade dentária, futura perda. Esse implante, ele é feito em duas fases. A fase cirúrgica, que é a colocação do pino de titânio no interior do osso. Esse pino, ele precisa ósseo integrar. O que é ósseo integrar? Ele precisa ser totalmente envolvido pelo osso ao redor e esse osso tem que estar imbricado em suas roscas para que ele fique realmente preso ali. E isso é um processo natural de cicatrização óssea e ocorre uma média de 90 dias. Hoje em dia, esse espaço tem sido cada vez menor à medida que a odontologia está avançando nas suas pesquisas e está desenvolvendo pinos de titânio com a superfície que recebe tratamentos especiais e leva a uma aceleração desse processo. Mas ainda assim, é um processo de cicatrização que depende de fatores individuais. Depende da condição física que aquela pessoa que está submetendo aquela cirurgia se encontra naquele momento. Por exemplo, se é uma pessoa que tem um quadro de diabetes, ou se é uma pessoa até mesmo que acabou de passar por um processo virótico, tipo uma gripe forte, e está com a sua imunidade em deficiência baixa. Então, existem ainda essas questões individuais. Mas, no geral, é uma fase que, após 90 dias, a gente teve sucesso e inicia-se a segunda fase, que é a fase protética. A fase protética é a adaptação da coroa de porcelana naquele pino de titânio que foi colocado no interior do osso e passou por aquele processo de cicatrização óssea. É isso. A segunda pergunta é uma pergunta que todo mundo deve ficar preocupado a respeito. Tá, cheguei na clínica, perdi um dente, ou se não um dente que eu fiz o canal, demorei para fazer a coroa, não dá mais para recuperar. Minha implantodontista falou que eu tenho que fazer implante. Tá, e aí? Depois de 3 meses eu vou colocar a peça, eu vou ficar sem dente até lá? Como que a gente faz, doutora Cíntia? Não.
Essa dúvida aparece principalmente quando os dentes que estão comprometidos são os anteriores, os dentes da frente, né? Ou mesmo posteriores que aparecem no sorriso. Tem pessoas que têm um sorriso mais contido, tem pessoas que têm aquele sorrisão. Nessas pessoas, a preocupação não é só com a região anterior, até mesmo com a posterior. No caso, a gente propõe a pessoa, se a gente percebe que vai haver uma espera ali de 90 dias, a gente propõe a adaptação de um provisório, que pode ser preso nos dentes vizinhos ou mesmo móvel. Pode ser apoiado no céu da boca ou apoiado nos dentes vizinhos, mas removido para higienização. Essa que é a proposta, usar um provisório. Ah, muito bom. Então ninguém vai ficar sem dente. Todo mundo vai sair da cirurgia já com o dentinho no lugar, até o processo de cicatrização acontecer e poder ter a prótese definitiva. Justamente. Ok? Agora, em relação ao implante unitário, também tem muita dúvida em relação a uma propaganda que se faz muito. Implantes sem cortes, né? Quem não quer fazer uma cirurgia sem cortes? Então, aí eu passo a bola para a doutora Cíntia e pergunto, existe? E se existe, como é? Qual que é a diferença entre um implante normal, comum, e um implante sem cortes? Sim, existe. E a ideia surgiu a partir da busca de um pós-operatório mais confortável. Entende-se que, não havendo cortes e grande deslocamento de tecido, vai haver um pós-operatório com menos inchaço, né, que é o edema, menos hematomas, que são as manchas roxas, e mais conforto para o paciente. Daí surgiu a proposta dos implantes sem corte. No entanto, não é uma proposta com indicação para todos em todas as circunstâncias. Existem situações e situações. Existem situações com bastante especificidades, né? Coisas específicas que direcionam para a indicação desse tipo de cirurgia. E é uma cirurgia que requer um planejamento feito por um software no computador, que a partir desse planejamento é feito um guia em uma impressora 3D que vai direcionar a perfuração. É muito importante ficar claro que existe o implante sem corte, mas não existe o implante sem a perfuração. Vai acontecer a perfuração em todas as situações, com corte ou sem corte. Havendo uma programação no computador que é transferida para um molde de acrílico que é fixado na boca e direciona a perfuração, a cirurgia é feita sem o corte, mas com perfuração. Agora, a gente não tendo essa programação do computador e não tendo esse guia de acrílico que é adaptado na boca do paciente, a gente precisa fazer o corte para ter acesso ao osso para fazer a perfuração. São essas situações. Mas fica claro também que não existe indicação para todos. São casos e casos. Então ficou claro, não é indicado para todo mundo, né? Pelo que eu vejo a doutora Cíntia operar, já tem mais de anos. Os com corte também, inclusive minha mãe, meu pai, né? Tiveram um pós-operatório tranquilo, eles não eram indicação. E uma outra questão que o paciente também, ele fica assim, o implante deve ser muito caro, eu não vou fazer implante. E isso a gente precisa quebrar na cabeça do paciente. Não que a gente estimule, arranque o seu dente e faça implante, não. Que isso eu falo muito com o paciente, eu até falo com ele, olha, porque às vezes chega o paciente na clínica e fala assim, eu não quero tratar esse dente, eu quero arrancar e fazer implante. E não é assim, um dente saudável, ele merece ser tratado. É a mesma coisa, eu machuco meu braço, amputo o meu braço e coloco um braço mecânico. Não é. A gente está falando de um implante bem recomendado. Agora, por outro lado também, não adianta a gente insistir em dentes que já se perderam na boca do paciente. Ou senão, que se a gente tentar recuperar, vai ter uma durabilidade tão baixa que não vale o investimento. Aí o paciente fala assim, não, eu não quero.
eu quero pôr um roxo, eu quero ficar sem dente, porque implante é caro. Aí eu volto para a doutora Cíntia. Como que está o mercado hoje financeiro em relação ao implante? É claro que a gente não vai falar valores, mas ela vai dar para vocês um esclarecimento sobre isso. Olha, eu acredito e fico feliz com isso, que o implante hoje não é uma coisa que não esteja acessível para a classe B e C. Cada vez mais é uma realidade o implante acessível para todas as classes. E fico muito feliz que seja assim, porque infelizmente a gente vive num país de desdentados e que essa situação persista e até mesmo amplie, né? O custo-benefício do implante é excelente. Na minha opinião, dentro da odontologia, a gente está falando do melhor custo-benefício. Por quê? O que é isso? Custo-benefício. Quanto aquilo custa e o quanto de benefício aquilo vai te trazer. E por quanto tempo vai acontecer esse benefício. Poucas coisas na odontologia têm a durabilidade daquele pino de titânio fixado no seu osso. Eu arrisco dizer que nenhuma. Hoje em dia a odontologia está dando saltos e está maravilhosa naquilo que ela está oferecendo. Mas aquele pino de titânio fixado no seu osso tem um custo-benefício excelente. Ele pode durar uma vida sem ter que mexer, desde que você tenha os cuidados necessários, com higienização, com controle profissional, etc. Faça as manutenções recomendadas, etc. O que dá mais manutenção no implante, muitas vezes, é a prótese que é fixada naquele pino de titânio. Ela sim pode acontecer manutenções. Mesmo assim, a longos prazos e não são de grande complexidade. Então, trata-se de um tratamento funcional, biocompatível, ou seja, o seu corpo aceita aquilo tranquilamente, adapta aquele material. Então, realmente eu acho com um custo excelente. Ótimo. Agora me veio uma coisa aqui à cabeça também. É um material que vai ficar para sempre na boca de um paciente. O pino de titânio, sim. Pois Ele vai ter que fazer, por exemplo, um paciente de 25 anos que faz um implante, hoje em dia a gente pode falar tranquilamente de uma vida até 90, 95 ou até 100 anos. Aquele pino de titânio, uma vez ósseo integrado e uma vez aquele paciente não sendo um paciente com uma higienização ruim ou que não tem um acompanhamento profissional ao longo da vida, aquele implante vai ficar ali. Ou seja, também é uma faca que corta para os dois lados, porque se uma pessoa que não é especialista, não tem uma bagagem profissional para fazer um implante, ela pode arruinar também a boca do paciente e consequentemente a vida, porque o implante veio para trazer aí melhora na mastigação, na autoestima do paciente, no sorriso, na estética e por aí vai. Mas tem muito profissional, infelizmente não capacitado, não só na odontologia, várias áreas da saúde, que se arriscam e se aventuram e a consequência fica para quem está ali sentado na cadeira. Então fica a dica de procurar profissionais especialistas, liga para o CRO-MG, a gente vai colocar aqui embaixo, né, o telefone, liga, olha, tal dentista, sobrenome tal, CRO tal, ele é especialista, garanta, tá bom? Ou se não, vai em um profissional indicado, ou vem aqui na gente que vai ser um prazer, tá? Com certeza, é um tratamento que requer um diagnóstico muito bem feito. Muitas vezes para isso são solicitados exames, desde risco cirúrgico, como exames radiográficos, até mesmo tomografias, depende da complexidade do caso. Mas requer um planejamento muito bem feito, um diagnóstico o mais preciso possível
e todo um planejamento no sentido de atender aquele paciente como indivíduo, porque cada pessoa tem suas características próprias que nos levam a ter, para alguns, mais cuidados que outros. Obrigada, doutora Cíntia. Nada. Foi um prazer. Obrigada. Então aqui hoje a gente encerra a primeira parte da nossa série sobre implantes, né? Em breve a gente vai estar postando a segunda parte, onde a gente vai falar de protocolos, que seria a dentadura fixa, e logo mais sobre overdenture. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui pra gente, a gente vai ter um prazer em estar esclarecendo para vocês, ou melhor, liga pra gente, agenda uma consulta com a doutora Cíntia, ela vai ter o prazer, ela é muito calminha, viu? Ela é tranquila, ela vai ter todo o prazer do mundo em explicar para vocês, né? Eu acho que pessoalmente tudo fica melhor, isso aqui é só mesmo para dar um esclarecimento geral. Um beijo, fica com Deus. Adeus, beijo.